Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras silenciadas. Tudo sem a menor classe, claro. O episódio anterior foi um episódio bônus no qual eu li uma crônica de Carmen Dolores reunida na obra Ao Esvoaçar da Ideia, de 1910, que reúne crônicas que ela publicou no jornal O País. E no episódio de hoje, que também é um episódio bônus, eu lerei o conto Jornal de uma Feminista, que foi publicado na obra póstuma Almas Complexas, de 1934, obra essa que foi republicada pela editora Mulheres em 2014. Vamos ao conto. Abre aspas. Jornal de uma Feminista. Quarta-feira, ao acordar, ouvi da nossa única serviçal que minha mãe estava chorando desde madrugada, sentadinha no leito, a recusar o café que lhe ofereciam. Corri ao seu quarto aflita, esbarrando no corredor em minha irmã, que enviuvara e vivia com 4 filhos em nossa companhia. E ambas penetramos na alcova da nossa querida velhinha, que desde a porta avistamos na atitude descrita pela criada, os joelhos erguidos sob a coberta e a face abismada sobre eles, entre as mãos rugosas, tapando o choro. Só se lhe via o arco do dorso e o novelo de prata dos cabelos apanhados por uma travessa e cujo rolo se desfazia ao tremor dos soluços. Indaguei ansiosamente o que havia, tomando entre os meus braços essa cabeça branca e cansada. E soube que o dinheiro acabara inesperadamente. Ela, que tinha a seu cargo a administração do nosso pequeno lar, supusera ainda possuir dentro de um antigo dicionário que representava de caixa forte a reserva de uns 20.000 réis. Mas parece que se havia equivocado ou já gastara sem pensar, embora tão cuidadosa e econômica, porque fora essa manhã ao velho tomo do Moraes e o achara vazio. Folheara com desespero, página por página, sacudir o livro e nada. Nada. Então, como havia de ser? Não existia mais dinheiro algum em casa, nem para comer nesse dia. E a responsável era unicamente ela só, que já estava a fazer-se caduca, desmemoriada. Sosseguei-a olhando para Clementina, minha irmã viúva, mas essa, que tinha ouvido a história sem parar de vestir-se, apertando o colete, enfiando as saias, abotoando o cinto, porque era vendedora numa casa de modas e tinha de partir para o emprego com hora marcada, foi me dizendo que ela, infelizmente, não podia remediar a situação. Havia recebido de um agiota o adiantamento do seu ordenado para fornecer o enxoval do filho mais velho, admitido gratuitamente no colégio dos Salesianos em Niterói, e andava agora positivamente com os bolsos vazios. Com uma miséria ensina, uma forçada filosofia, Clementina, já de chapéu, saindo, voltou-se com um riso nervoso e sugeriu-me: café com pão é o caso. Olha as crianças. A cancela bateu e eu sentei-me junto do leito de minha mãe para recapitular as minhas condições. A bolsa era comum entre nós, mas eu, mais preparada e que ganhava mais, contribuía com maior quantia para as despesas gerais. Sem orgulho, podia dizer que sobre mim repousava todo o peso da vida. Naquele momento, entretanto, a 20 do mês, a minha posição era bem embaraçosa, dado o desastre que a minha pobre mãe valia tanto
tantas lágrimas e a outros só faria rir pela sua mesquinhez. Quem é que chora por causa de 20.000 réis? Chorava, contudo, a minha velha, e eu sofria, pois esse dinheiro representava a nossa parca subsistência até o fim do mês. Pus-me a pensar ansiosamente, mas buscando serenar o espírito e refletir com sangue frio. Tinha eu 2 artigos entregues na revista O Ensino, mas não publicados, e lá não pagavam senão depois da publicação. No Jornal da Tarde, A Refrega, existiam também trabalhos meus, um já inserido na primeira coluna, outros por inserir. Essa folha, porém, só pagava as colaborações em princípios do mês, lá para o dia 10. Da tradução que oferecera a uma livraria de um romance de Conan Doyle, não me viera ainda a resposta do chefe, que vivia na Europa. E só me restavam agora as lições, em colégios e particulares. Cumpria-me examinar o meu caderninho de notas e a ele recorri, depois de ter obrigado minha mãe a engolir um pouco de café e a levantar-se para cuidar dos netinhos. Ai de mim! O exame do meu caderno foi desanimador, porque na ânsia de regularidade eu acertara todos os meses das lições a fim de receber sempre esses vários dinheiros por junto. E mais de 8 dias me separavam ainda da data dos recebimentos. Se, porém, eu pedisse excepcionalmente a importância de algum desses meses de lições, como já vencido, e evoquei a branca figura de Dona Branca dos Santos, diretora do Colégio Santa Brígida, onde eu lecionava piano. Sim, essa senhora tão franca e tão amável não me negaria certamente um tão pequenino favor. Atirei-me à toilette, calçando as botinas, cujos saltos se retorciam gastos de um lado. Abotoei depressa a jaqueta de diagonal azul marinho, que o suor das longas caminhadas em dias de verão esbranquiçara nas costas. E enterrar o grampo de cabeça de vidro na copa do meu chapéu encardido, onde se balançava uma borboleta de fitas moles, quando me vi ao espelho e parei todos os movimentos. Fitos os olhos no vidro sarapintado pelas falhas do aço, fui me sentindo pouco a pouco penetrada de uma piedade intensa e dolorosa que me provocava a figura refletida nesse velho cristal. Fiquei a olhá-la como se a não conhecesse, assim, magra e abatida, com esse chapéu usado, essa jaqueta surrada, correndo tão cedo à caça do pão. E de súbito um véu se interpôs entre mim e a face murcha que eu contemplava, e esse véu era feito de lágrimas. Lágrimas! Mas porventura chora uma feminista? Quando muito faz rir, quando passa pelas ruas a passo dobrado, consultando as horas como um homem, sem sorrir, porque já não tem sorriso sem faceirice, porque a fealdade das roupas lhe aveda, e sem o aprumo que devia dar-lhe o sentimento da sua coragem e da sua dignidade, porque sabe que essas coisas só merecem do vulgo o escárnio. Limpei depressa os olhos, exprobrando aos meus 28 anos esse minuto de fraqueza feminina, quando só me cabia na vida o triste lote de feminista. E parti. Atirei-me a um bonde, chegando ao Colégio Santa Brígida, com o estômago vazio de almoço, mas a alma repleta de ansiedade. A surpresa com que Dona Branca veio ao meu encontro não era para me inquietar. De resto, um riso esquisito e nervoso emprestou logo às minhas palavras não sei que sentido suspeito, e vi essa senhora recuar na cadeira, trespassando-me com um olhar desconfiado. Eu atabalhoava a história de um vestido que precisara fazer e cujo feitio devorara a reserva para os últimos dias do mês, e então o maldito riso continuava a crispar-me um canto da boca, e a diretora fulminou-me com a sua severidade.
Isso não era direito. Eu devia ter esperado a época dos pagamentos para então fazer o vestido. E quando lhe sugeri timidamente, com o lábio ainda mais repuxado pela angústia nervosa, que talvez não lhe fizesse muita diferença pagar-me o mês das lições antes de inteiramente vencido, Dona Branca fechou a cara, que eu supunha amável, e declarou-me com rispidez que o sistema do seu colégio não permitia tais adiantamentos. Saí, pedindo desculpas pela ideia, a fingir despreocupação como se tratasse de uma coisa leve, mas na rua estaquei, a pensar aflitivamente no que faria. E nesse dia bati a 3 portas e todas 3 me negaram o dinheiro, que afinal era meu, só porque 9 dias me separavam do vencimento do mês. Nenhuma caridade, nenhuma compreensão do sofrimento que palpitava atrás da minha proposta de mulher isolada, lutando pela subsistência sua e dos seus. Ó, sociedade maldita! Subi então ao jornal vespertino A Refrega, onde tudo andava numa atividade louca, homens entrando, saindo, as folhas úmidas sendo entregues aos vendedores ambulantes, toda a marcha de um maquinismo que funciona bem, com vigor e energia. Um empregado de farda cochilava sobre uma cadeira ao corredor. Interroguei-o. O doutor Santana, diretor? Ele estendeu um beiço sonolento, em conferência com deputados, chefes políticos. Fiquei arrimada à parede porque me sentia fraca. Todo aquele rumor de colmeia e atividade me entontecia, me dava uma sensação de próximo desmaio. E ouvi, nesse vago esmorecimento, que da sala diretorial vinha um tinir de xícaras de café e o som de vozes alegres e risadas. Era a conferência. Não vi, portanto, o diretor. O secretário já saíra, o gerente me declarou que mal podia resolver por si, os empregados da redação e do balcão cochicharam ironicamente quando eu passei nos meus trajes de feminista. Que belas gargalhadas devem ter esfuziado quando eu desapareci na calçada, um pouco trôpega, porque só tomara café desde manhã, a face provavelmente amarrotada e lívida, sem nada, enfim, de rapariga smart, leviana e garrida, que seduz as vistas e acorda simpatias. Não obstante a falta de alimento, tentei ainda recorrer à revista O Ensino, mas achei-a fechada e tornei-a à casa, mais e mais lenta, à proporção que me aproximava da porta familiar, refúgio da minha tristeza e da minha miséria. Que teria a velhinha comido? E as crianças de Clementina? Logo, porém, que transpus a cancela, aspirei com uma volúpia animal o cheiro do nosso prato brasileiro, o feijão, que devia por força fumegar ali perto. A menos que não fosse uma ilusão do meu olfato então cruel, mas não era. Minha mãe já vinha a passinhos rápidos e miúdos para mim e tomou-me as mãos frias e beijou-me as faces descoradas, perguntando então. Abri desalentadamente os braços, como respondendo, nada. E entrevi um raio de malícia na boca franzida da santa velhinha, que me foi puxando para a sala de jantar e mostrou-me os netos devorando pratadas do petisco nacional. Sem ouvir mais nada, porque a besta me cavalgava o moral, assaltei eu também a terrina, e só de apetite mais calmo é que indaguei curiosa. Mas como foi, minha mãe? A velha apresentou-me o seu 4º dedo contorcido, onde só a antiga aliança ainda brilhava. Outro anel do passado, uma grossa cobra de ouro, desaparecera. E como o meu olhar apiedado interrogasse, ela explicou simplesmente que o senhor Antônio, dono do armazém vizinho, que gostava dessa joia, a tinha comprado. Sempre que eu lá ia trocar algum dinheiro, ele reparava, então eu, nesse apuro de que fui causa, agarrei-lhe a mão nodosa de reumatismo e beijei-a enternecidamente. Pobre mãe! O que a minha instrução superior não alcançara e era o recurso imediato, o remédio contra a fome de um dia de penúria, a sua simplicidade ignorante obtivera por meio do sacrifício pessoal. E a essa hora de intimidade, ao calor da humilde dedicação que nesse estreito lar ainda velava por nós, senti menos a áspera inclemência da minha vida tão rude, de lutadora e de isolada.
É isso, espero que tenham gostado desse conto e que se animem a participar da nossa leitura conjunta do romance A Luta, de Carmen Dolores. É isso, eu vejo vocês no próximo episódio. O episódio de hoje foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em 20 de agosto de 2024. A música tema foi baseada na peça Plangente de Chiquinha Gonzaga, de 1877, interpretada pelo grupo Chiquinha Gonzaga em gravação de 1912.